Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube Bate-Papo com Psicólogo. Bom, como eu havia comentado na minha página do Facebook, há pedidos, por conta aí do período de férias, estamos aí no mês de julho, período em que as escolas entram em recesso, né? E aí os filhos acabam ficando em casa e acaba sendo uma mudança de rotina na dinâmica aí familiar e acaba se tendo um maior contato na convivência entre pais e adolescentes. E o que eu tenho recebido aí de pedidos e tudo mais é que eu pudesse explicar um pouquinho mais para os pais aí qual a dificuldade em lidar com os adolescentes e tudo mais. Eu achei interessante o pedido, agradeço até, mas eu resolvi também poder falar da adolescência num âmbito geral. Por quê? Porque os pais podem até vir com uma certa preocupação, com um certo sofrimento até, de não conseguir lidar com esses conflitos, com essas situações aí de atrito e tudo mais. Mas a gente não pode deixar de esquecer que os adolescentes, eles são o principal alvo da situação. Eles sofrem, se os pais sofrem, os adolescentes sofrem muito mais. Porque você vê pouco, você vê muito julgamento, você vê muita crítica em relação à adolescência, aos adolescentes, mas você vê pouca discussão, pouca compreensão a respeito disso. Então eu vou abordar de uma maneira genérica para que o próprio adolescente possa se enxergar melhor, entender algumas transformações que elas ocorrem num nível visual, mas existe um aspecto, sabe aquela foto famosa do iceberg, né? O que a gente está vendo é apenas a ponta do iceberg. As transformações físicas são a ponta do iceberg, né? Se você pensar que aqui é o mar, você tem aqui uma grande, por mais gigantesca, grandiosa que seja a montanha, né, do iceberg, se você for analisar o que tem por baixo, sei lá, o dobro, o triplo, né? E é o que eu gosto de dizer, como são as transformações psíquicas, emocionais, que o adolescente acaba passando sem ter a visualização do outro, sem ter a compreensão. Então, vai ser a ideia é poder fazer desse assunto de hoje um bate-papo de forma a orientar um pouco os pais, né, a respeito do que se passa, relembrá-los, né, porque todos os pais já passaram pela adolescência, e poder também dar uma clareada aí para os próprios adolescentes o que está acontecendo consigo, né? Obviamente nós temos aí o nosso espaço para perguntas que vocês podem fazer, eu vou ter o maior prazer em poder estar respondendo. Logo logo nós vamos ter algumas surpresas aí em relação ao meu trabalho, ao meu alcance junto às pessoas. Então o nosso canal de comunicação vai melhorar significativamente. Já estou assim amadurecendo a ideia de programar uma live para que a gente possa ter um contato mais direto. Então aguardem novidades, tem muita coisa boa aí para a gente ter um melhor contato, ok? Bom, geralmente quando eu fiz os meus vídeos anteriores, eu sempre falava assim, olha, se você quiser sugerir algum assunto, tudo mais, coloque que eu vou avaliar de acordo com a demanda e a gente vai poder trabalhar em cima disso. Quando eu falei que a escolha do tema de adolescente foi um pedido direcionado pelos pais, eu fiz essa mudança pela própria forma do pedido, né? Porque os pais vinham trazendo a ideia do adolescente quase como se fosse um estorvo, né? Aquela famosa frase que eu havia comentado no meu
vídeo do Face, para quem viu, né? Que eu não gosto de misturar psicologia com religião, mas eu falo que é pecado mortal, vai pro inferno quando você chama um adolescente de aborrecente. É um completo desserviço ao bom convívio e à superação das dificuldades no processo educacional e de maturação, de amadurecimento do indivíduo. Porque, conforme eu havia comentado, o aprendizado ele se dá através da repetição. Se você for lembrar, você observar uma criança quando ela aprende a andar, são inúmeras tentativas até ela pegar o ponto de equilíbrio e começar a andar. Mesmo andando de bicicleta, é a mesma coisa, né? Você cai, e uma hora você pega aquele ponto e sai andando. Uma criança aprender a falar, ou mesmo você, adulto, adolescente, que queira aprender uma língua, você precisa repetir e em um determinado momento é como se a gente fizesse uma trilha, né? Você vai, né, com um facão lá fazendo a sua trilha e caminha sempre por aquela rota, e em determinado momento aquele caminho está feito, né? Dificilmente ele vai voltar a se fechar, né? Porque ele está sendo sempre utilizado. A mesma coisa acontece quando você começa a chamar um adolescente de aborrecente. De dizer que ele é um estorvo, que ele só traz problemas, que ele é um saco, que ele é isso, que ele é aquilo. Você repete, ou ele passa a agir de acordo com, ou ele passa a se sentir dessa maneira, o que não traz benefício nenhum para ambas as partes. Então, eu digo assim que muitas vezes a dificuldade dos pais lidarem com os adolescentes deve-se ao fato de que a adolescência não é fácil, né? Tem até uma certa associação que as pessoas dizem que adolescer está equiparado ao adoecer, né? Tem até uma colega de trabalho que eu havia comentado, fez um trabalho de conclusão de curso dizendo assim: adolescência, as dores do crescer, porque dói, né? Não só fisicamente, mas como psiquicamente e emocionalmente. Obviamente que a adolescência é um momento muito rico, né? Porque você está no processo de descobrir um mundo que não era acessível, né? Um mundo que até então era, enquanto criança, a pessoa só ouvia assim: isso não é para você, isso é para adultos, isso é para quando você tiver idade, enfim. E na adolescência é como você estivesse na porta de romper todas essas proibições. Então é um momento muito rico, mas tem um preço, né? Nas culturas mais tradicionais, com essa onda de politicamente correto, se eu falar primitivo já vão começar a me julgar, né? Mas eu estou querendo dizer assim, antigamente há um bom tempo, houve um programa na TV Manchete, né, que muitos de vocês talvez não saibam nem que existiu, mas era um programa falando sobre o Xingu, né, que é uma tribo no nosso país, e foi um programa dizendo como eles viviam, como era a cultura, como eram os rituais, enfim, um mergulho nesse universo. E quando se fazia adolescente, e quando o indivíduo, né, um menino, curumim, ele entrava num processo de transformações físicas e tudo mais, ele tinha todo um ritual específico, né, para que você se tornasse homem. Então você tinha você tinha que bater numa colmeia até cair, enfrentar as abelhas ou as vespas, eu não me lembro bem, carregar uns troncos, furar a orelha, aí depende de cada ramo, né? As meninas também tinham que aprender a fazer algumas atividades, tinham que ficar isoladas no período da menstruação, não cortavam cabelo. Bom, enfim, tinha uma série de procedimentos e quando terminava-se isso, pronto, você é homem, você é mulher. Na nossa sociedade, isso é diferente, né? Você não tem esse botão
de fazer algumas coisas e a partir de então, pela lei, você aos 18 anos você se torna responsável juridicamente por tudo aquilo que você faz. Mas eu sempre gosto de comentar com as pessoas que nós temos 3 processos de desenvolvimento básicos, né? Que é o desenvolvimento cronológico, né? Que é o tempo, são os anos que se passam, né? Esse nunca para, né? Amanhã eu vou ter 46, depois 47, 48 e vai seguindo até a minha morte. Não tem retrocesso, não tem paralisação. A gente até fazia aquelas brincadeiras com as crianças. Quando você crescer eu vou me congelar para quando você crescer casar com você. A gente brincava isso com as crianças, né? Não existe isso. Mas nós temos também um desenvolvimento emocional e um desenvolvimento cognitivo, né? Que são os nossos processos de pensamento, de desenvolvimento intelectual. Eles não necessariamente acompanham o desenvolvimento cronológico e eles também podem ter algumas barreiras. Não quer dizer que ao ter uma barreira em determinado assunto, ele para e não se desenvolve mais. Mas naquele ponto específico, de repente ele pode não ir para frente. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que de repente estudou até a 5ª série, né? E aí larguei os estudos. Do ponto de vista do conhecimento acadêmico, eu posso ter 50 anos, mas o meu conhecimento acadêmico vai ser de 5ª série, né? Não quer dizer que eu só aprendi coisas até a 5ª série. Eu posso ter aprendido a ser mecânico, eu posso ter aprendido a ser açougueiro, eu posso ter aprendido a ser empreendedor, ser negociante, montar uma fábrica, uma indústria, né? Para você ser um industrial, um empreendedor, você não precisa ter nível superior, né? Grandes fortunas foram criadas por pessoas que não tiveram nível superior. Temos até um ex-presidente que não precisou de nível superior, mas eu não vou entrar na discussão política se ele foi bom ou não, né? Isso é uma outra questão. Mas o que eu estou querendo dizer é que, do ponto de vista do conhecimento acadêmico, eu parei na 5ª série. A mesma coisa acontece com o desenvolvimento emocional, né? No desenvolvimento emocional, eu posso ser uma pessoa super madura no meu trabalho, posso ser uma pessoa super madura em casa, com a minha esposa, com meus filhos, mas completamente imaturo no trânsito, né? Então, uma fechada pode fazer com que eu perca completamente o meu controle e agir como uma criança que não consegue lidar com o fato de ser frustrado, que fui cortado, que o trânsito está parado, enfim, o que furou o pneu do meu carro, entende? Mas isso não impede meu desenvolvimento emocional em outras áreas. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes eu entendo que os pais tiveram dificuldades na sua própria adolescência ou não tiveram o apoio suficientemente necessário para superar algumas questões e colocaram lá numa caixa. Aqui não quero mexer, aqui é difícil, né? Não necessariamente isso seja um processo consciente, sabe? Maquiavelicamente arquitetado, né? Vou fazer isso aqui. Não, às vezes é um processo inconsciente. Olha, isso é difícil, bola para frente, vamos para lá, vamos seguir, né? Só que não é porque eu não olho para um problema que ele deixa de existir. Ele simplesmente não deixou de ser trabalhado, mas ele está lá. E a adolescência, muitas vezes, ela acaba por despertar esses conflitos que estavam esquecidos. E aí a pessoa não consegue mal lidar com os seus conflitos, quanto mais lidar com os conflitos do adolescente. Então, a relação entre pais e adolescentes é um processo de redescoberta e de crescimento, de rever valores também, e que os pais precisam estar dispostos a isso ou ter maturidade
para tal. Por isso que o apoio psicológico ele ajuda muito nesse processo, né? Então, basicamente, o que eu queria meio que deixar claro é que a adolescência ele não é um ato fechado na nossa cultura, não, como, por exemplo, na cultura indígena, no nosso caso específico, o Xingu, como eu falei daquele programa. É um processo dinâmico, que envolve aspectos sociais, culturais, religiosos, aspectos biológicos, físicos, né? E que tudo isso acontece ao mesmo tempo. Isso é muito complicado de lidar. Quer ver uma coisa, um exemplo visual que é bem interessante? Talvez nos dias de hoje não se faça mais isso, mas antigamente, quando a gente ia ao supermercado comprar leite, a gente tinha que ferver o leite para servir. Então a gente colocava lá numa leiteira, né? Uma panelinha lá, esqueci o nome específico, mas colocava lá e ficava esperando o leite ferver. Então ele ficava lá fazendo umas bolinhas pela lateral, né, da leiteira, e ia fazendo uma camada de espuma, né, por cima. De repente ele começa a subir. Nesse momento você precisa estar muito atento, porque se você não desligar o fogo ou tirar, o leite vai derramar, né? E aí vai sujar o fogão, enfim, desperdiçar um pouco do leite, tudo mais. A adolescência é um pouco isso. A criança vai se desenvolvendo paulatinamente, ou seja, aos poucos. Você tem uma fase adulta que também ele tem um período de estabilidade. Você tem o período da terceira idade, da velhice, né? O período idoso também tem um período estável com diminuição, né? Do declínio, né? De alguns fatores aí da nossa vida. Isso é um tema aí pra gente desenvolver melhor em outro momento, mas o que eu quero dizer é o seguinte: na adolescência não. Na adolescência é muito rápido e não dá tempo para a pessoa se adaptar. Então você vai encontrar muitas contradições. Em determinados momentos o adolescente vai ter comportamentos assim que você olha, nossa, ele sabe disso. E em outros ele vai estar lá querendo brincar com Mickey, brincar de boneca, né? Ou brincar de carrinho. Vai ter momentos que ele vai reagir a uma situação de uma maturidade que às vezes você não encontra em adultos, né? E em outros você vai olhar assim, como assim? Quantos anos você tem? Né? Porque são altos e baixos. Isso acompanha também, por exemplo, as transformações hormonais, que isso a gente vai conversar um pouco adiante. Mas o que é importante dizer é que é um processo psicodinâmico, social, biológico, cultural, muito intenso, e que muitas vezes o adolescente se vê em desamparo, em total perda de controle do que está acontecendo. É nosso papel enquanto adulto compreender melhor o que está acontecendo e dar o suporte para que ele possa ter o seu desenvolvimento da melhor maneira possível. Eu vou fazer um pequeno intervalo, né? E vou continuar o nosso assunto para que não fique muito grande esse vídeo, essa parte do vídeo, tá ok? Só um minutinho.